Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo. Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um programa Viver em Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Muito obrigado pelo seu prestígio, pela sua participação. Está conosco Rubens Moscatelli, presidente do Sicom. Nosso programa hoje é muito interessante, vai tratar de assuntos relacionados à área médica, atestado médico. Isso vai ser muito bom. Bem-vindo, Rubens. Obrigado, Querela. Realmente, como nós sempre procuramos trazer aqui para você, telespectador, nossos síndicos e demais interessados, hoje nós vamos ter esses temas aí que falou Querela, e então vamos procurar explorar ao máximo aqui os conhecimentos do nosso convidado, para que a gente possa ter cada vez mais conhecimento e aplicabilidade naquilo que entendemos ser o mais correto. Está conosco hoje o doutor Adriano Neves Lopes, é advogado, ele é especialista na área de defesa médica, também direito penal. Nós trouxemos ele aqui, gentilmente aceitou o nosso convite para tratar desses assuntos. Bem-vindo, doutor Adriano. Obrigado, Querela, Rubens. É um prazer estar presente aqui no programa. Vamos tentar debater alguns assuntos pertinentes a atestados médicos, pertinentes aos síndicos, aos condomínios, e vamos tentar falar um pouquinho nos assuntos de atestados, de médicos, até um pouquinho na área penal também. Quando a gente fala em questões de defesa médica, de ações que são impetradas contra médicos, contra planos de saúde, esse é um outro caminho, um outro viés que nós vamos dar aí no decorrer do programa. Mas o que me chama mais a atenção, e aqui eu já vou provocar o Rubens logo direta na sua intervenção, depois o doutor vai falar bastante sobre isso. Nós temos ali, Rubens, algumas práticas que os administradores, né, o próprio síndico, chega a ficar até certo ponto incomodado. Quando começam reiteradamente a chegar atestados médicos para você efetivamente compensar as suas faltas ou torná-las lá justificáveis, né? Uhum. E a gente tem algumas dúvidas a respeito desses atestados, né? Então eu queria que você discorresse um pouquinho sobre esse fato e também sobre uma orientação direta aos síndicos quando ele efetivamente desconfia disso. Aí depois eu quero ouvir o doutor. É claro que a gente sabe, a CLT hoje em vigor, lá o artigo 473 da CLT, ele define as ausências ou faltas justificadas do trabalhador ao local de trabalho. Entre elas está a necessidade de estar sendo atendido por serviço médico ou afastamento por doença, que quando ultrapassa os 15 dias ele já vai para a questão da previdência social. Então, há um conjunto, existe o Código Internacional de Doenças, que vai definir aquele mal pelo qual aquele trabalhador ou aquela trabalhadora está sendo acometido e que poderá ou não afastá-lo total ou parcialmente das atividades dele. Acontece que antes de a gente verificar atestado, se tem o CID, se aquele atestado é válido ou não, se é falso ou verdadeiro, o condomínio, como empregador, ele tem que tomar algumas providências. Então, por exemplo, existe desde a década de 90 o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Quando é que ele é utilizado? Na admissão, quando você contrata o trabalhador. Obrigatório, não é? É obrigatório, todo empregador, não importa se eu tenho só um trabalhador, exatamente, ou se eu tenho 100, ou 200, ou 1000, eu tenho que fazer para cada um desses trabalhadores esse exame, que vai dizer se aquele trabalhador está apto ao trabalho para o qual foi contratado. Isso na admissão. A própria norma determina que, periodicamente, ele refaça os exames para ver se, no curso daquele trabalho, ele adquiriu algum mal, alguma doença que possa tirá-lo do trabalho. Ou que decorra exatamente da atividade. Exato. Né? Que vai gerar responsabilidade para o empregador. Que você tem os ambientes insalubres e os ambientes perigosos. Né? Então isso, e aí é outro programa também de controle que é feito no local de trabalho. Mas vamos falar só, certo, nesse momento aqui desse programa.
E também tem a parte demissional. Bom, não quero mais o trabalhador prestando serviço para mim, vou rescindir o contrato, aí ele vai fazer novamente o exame, só que dessa vez vai ser o demissional. Que vai comprovar se ele continua apto desde o começo, se ele teve alguma intercorrência, Perfeito. enfim. Só que como a gente fala, entre o começo e o fim do contrato de trabalho, pode acontecer uma série de coisas. Entre elas, uma doença que não tenha nenhum relacionamento com o local de trabalho. A camarada foi jogar bola na praia, torceu o joelho, por exemplo. Ele é faxineiro no condomínio. Ele vai se recuperar, ele vai ter mas a atividade dele vai ser muito prejudicada por causa do trabalho que ele tem. Às vezes a pessoa inventa alguma doença. Já vi até atestado desses falsos em que a CID era gravidez. Só que era um homem. Ah, que beleza. Então, fica caracterizado errou aí, no né? número, será não? Ou no gênero. Então, aí, o condomínio tem sempre que analisar as questões, principalmente do Código Internacional de Doenças, se está relacionado com aquela pessoa, se aquilo é possível, e quando é flagrante dessa forma, aí dá implicações até de caráter criminal, porque você está usando documento falso. O trabalhador Perfeito. poderá até responder criminalmente. Doutor, quando nós nos deparamos aqui com esse fato, né, e alguns que acontecem, o doutor tem experiência nisso, tem defendido também os médicos, a incidência desse tipo de falsidade, porque a gente, aqui em Santos, a gente não pode falar assim, que a nossa TV é regional, né? Mas a gente fica sabendo de notícias que vêm sobe a serra para nós, né? Que em São Paulo, né? As coisas acontecem assim em praça pública, venda de atestados, coisas dessa natureza, documentos. Eu queria que o doutor colocasse quais as implicações e quais os cuidados que o síndico tem que ter e também em não investir, né, de forma equivocada contra a idoneidade de alguém, né? Desses pontos, para o senhor colocar para nós. Nós pegamos o exemplo, principalmente a Praça da Sé, que eles pegam e vendem atestado na hora. E esses atestados praticamente são falsos. Mas vamos descer a serra, vamos pegar aqui o exemplo da nossa região metropolitana, porque é uma região muito grande. E o que acontece principalmente com os médicos? Mas pegar o exemplo nosso daqui da nossa região. O que acontece com os condomínios e com as empresas em geral, mas vamos pegar o exemplo do condomínio. Vamos pegar um empregado, vamos pegar um porteiro, vamos pegar um faxineiro, e o que acontece? Eles vão pegar e geralmente eles pegam um atestado geralmente do mesmo médico. Mesmo médico, mesma CID, de forma reiterada. O síndico tem que começar a desconfiar. Porque às vezes o médico ele trabalha não só no seu consultório, ele trabalha no posto de saúde, na comarca de São Vicente, em Santos, em Praia Grande, porque ele não só trabalha no seu consultório, ele trabalha em vários outros locais. E às vezes, ou pode ser que um enfermeiro, ou qualquer um auxiliar, ou o próprio faxineiro do hospital, vai e furta o seu carimbo. A CID, se você colocar na internet, no Google, você vai saber o que é. E essa pessoa vai e furta o carimbo do médico, e furta também o seu talonário de receitas, e faz isso, e vende a pessoa. E conforme aí o síndico do prédio, ele vai pegar e vai verificar que é sempre o mesmo médico, supostamente o mesmo médico. E aí o que vai fazer? Se for de uma UBS, de um hospital, o que tem que fazer? Tem que mandar uma correspondência para essa determinada unidade básica de saúde e verificar, olha, essa pessoa passou? Pede o prontuário médico, hoje tem uma resolução no CRM que tem que pedir e eles têm que entregar. Aí vai determinar que não passou. E aí dá até uma demissão por justa causa, porque está entregando um atestado médico falso. E isso pode gerar um problema para o médico. Aí o que o médico vai fazer? Vai responder no CRM, mas aí, como advogado que atua na área médica, nós fazemos um boletim de ocorrência por furto do talonário e até do carimbo, para ele se defender na entidade de classe. Perfeito. Mas isso que a gente pede é para o síndico
e para os condomínios e para as próprias empresas mandarem para a UBS, para os hospitais, pedir para mandar para a empresa e pedir o prontuário médico do funcionário, para verificar a veracidade. Se efetivamente ele passou por aquele... Se efetivamente ele passou, ou até no próprio consultório, porque eles são obrigados a mandar, porque existe uma resolução, em até 24 horas, eles são obrigados a mandar. Então, aí, o que nós estamos vendo? Então, você que está nos assistindo, você que é síndico, se você efetivamente ali está desconfiando daquele atestado médico, e essa desconfiança é óbvio que tem que ter um princípio de razoabilidade, né? Entender qual que é. Sempre deixa um histórico, sempre deixa um rastro, né? E ali proceder dessa forma. A administradora auxilia nesse sentido ao síndico, Rubens? Dentro de alguns parâmetros, sim. Essa informação que o doutor Adriano acabou de trazer, eu acho que é importante dessa divulgação, de saber que o próprio empregador pode solicitar o prontuário médico. Porque aí vai verificar realmente se houve o atendimento, se aquilo ali não é uma apresentação de documento falso, ou até má fé, no sentido de obter uma vantagem devida, que seria o não desconto da falta naquele tempo. E também o prejuízo mesmo, vamos dizer assim, em amplo espectro, porque eu tenho um afastamento, quando eu falei no primeiro momento dos 15 dias, eu vou somando os afastamentos. Se der 15 dias ou 16 dias, dentro de um período de tempo, no mesmo ano, já caracteriza afastamento da Previdência. Da Previdência. E aí são outras implicações. E aí a gente precisa começar a agir de outra forma. Nós vamos fazer um intervalo comercial aqui rapidinho, vamos voltar daqui a pouquinho, espera um pouquinho, e eu quero voltar com esse assunto, porque nós estamos falando tudo na área administrativa. Vamos ver depois como é que funciona, se isso não ocorrer na área administrativa, como é que nós vamos buscar na área judicializada. Daqui a pouco a gente volta. A AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com a AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garante aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AC Serviços. Telefone 3324-3057. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro, pois hoje as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Olá, meus amigos, estamos de volta com o nosso programa Ver e Condomínio, aqui na TV Com, canal 11 da NET. Está conosco o doutor Adriano Neves Lopes, é advogado especialista em defesa na área médica e também no direito penal. No primeiro bloco nós estávamos aqui discutindo das questões dos atestados, da questão da veracidade desses atestados, documento falso, de como descobrir. É óbvio que nós vamos passar sempre pelo princípio da boa-fé.
Esse é o caminho, e a gente vai sempre entender o princípio da boa-fé. Mas quando isso acaba deixando alguns vestígios, que é isso que acaba nos tornando desconfiados de alguns atestados, pela própria conduta do empregado, da forma como a gente está vendo, e para não criar uma situação ruim de desconfiança, porque um ambiente de trabalho onde tenha desconfiança e que você não consegue saber se aquele funcionário vai estar lá quando você precisa, é algo que não é bom. E aí, o doutor colocou muito bem aqui a forma como nós temos que buscar essa verdade de alguns documentos. Eu queria um pouquinho mais a fundo nisso, doutor, e tirar algumas questões aqui que possam ser polêmicas ou não, né? Primeiro, nós estamos caminhando tudo na esfera administrativa, né? Então, existem aí duas possibilidades que eu gostaria que o doutor colocasse, né? Um é a violação da intimidade, se vai ocorrer quando eu peço esse documento. E o outro é, eventualmente, a negativa desse documento que comprove que aquele atestado é verdadeiro, né? Ou se eu tenho que judicializar isso para poder me precaver. Vamos partir do princípio da intimidade, de quebrar a intimidade da pessoa. E se o hospital ou a unidade básica de saúde negar a empregadora o atestado, a informação do atestado, se a pessoa passou, ou o próprio consultório médico se negar, e vamos falar numa demissão por justa causa, até para comprovar a justa causa. Já vamos partir do princípio da demissão. Do fato ocorrido. O que acontece? Aí já vamos partir para o lado judicial. Vamos pedir na Justiça do Trabalho, vamos pedir para o juiz oficializar. Eu tive um caso desse na defesa do médico, porque foi para o hospital, o hospital mandou oficializar o CRM porque aquele atestado era falso. E quando foi para o CRM, eu tive que fazer o boletim de ocorrência para o médico, informando que houve o furto dos carimbos. Então, o próprio juiz de direito oficializou, através de uma exibição de documentos, uma cautelar de exibição de documentos dentro de uma ação trabalhista, o juiz oficializou, o hospital informou todo que ele não tinha passado lá, e aí caracterizou a justa causa, porque eu fiquei acompanhando tudo para informar dentro do administrativo no CRM. Então, é uma ação de exibição de documentos dentro de uma ação trabalhista, para depois informar dentro do administrativo do CRM do médico. Então, seria assim, se tiver uma negativa do hospital, ou do UBS, ou do próprio consultório, que eles também não podem se negar. Porque se o médico, a administração pública ou o próprio, porque a administração pública eles às vezes se negam. A administração pública é um pouco complicada, mas o consultório ele não vai se negar. O consultório ele não nega, mas o hospital particular dificilmente nega. O problema mais é quando a gente trata-se de administração pública. Eu acho interessante isso, e aqui eu vou agora lá provocar o Rubens Moscatelli, porque eu adoro fazer isso no nosso programa, né? Mas vamos partir do seguinte princípio, Rubens, para deixar a coisa mais interessante, né? Se o síndico, o administrador, o síndico profissional, quem está lá respondendo pelo condomínio, começa a perceber que isso pode ser alguma coisa, ele não pode, e aqui me surgiu, para evitar esse tipo de coisa, porque deixa de ter qualquer ponto de invasão, de qualquer questão que trata da intimidade da pessoa, quando a própria pessoa requer, ela tem esse direito de requerer. Então, ele chegar para ele e falar, o seu atestado está sendo reiterado, tal, requer o prontuário médico, ele pode efetivamente pedir isso para o funcionário, para tornar isso claro antes de que ele emite uma advertência por conta desse atestado? O que você acha? Eu pensei numa outra alternativa, não sendo antagônica à sua, mas complementar. Pois não. É a seguinte, o condomínio, o empregador, ele poderá entrar em contato diretamente com o médico. Não na questão da intimidade, mas para saber, olha, eu estou com o atestado aqui do João da Silva. É seu mesmo? Diz que foi
aliás, ele tem ido muito ao seu consultório, tanto é que tem 10 atestados, tal. Eu estou com uma assinatura aqui, quero ver se é do senhor, porque aí eu já caracterizo de plano. E é bom para o próprio médico o esclarecimento dessa mentira ou dessa verdade, né? Porque é ele que depois, o doutor Adriano vai ter que defendê-lo lá no CRM, a classe médica em geral vai ficar menos exposta, se você puder fazer isso. Não estou dizendo entrar na intimidade da consulta. Se ele atestar que é dele, acabou. Uma coisa está separada da outra aí, nós estamos separando. E falar que é dele a assinatura, acabou. É dele, pronto. Aí a gente não pode dizer que é materialmente falso o atestado. Sim. Pode ser uma outra coisa, aí Sim. vai ter que apurar. A gente não pode esquecer que tem aquele exame periódico que Sim, o empregador... claro. E aí, se der incompatibilidade, pode caracterizar de um lado ou de outro. O próprio empregador falsidade. pode exigir dele que ele passe pelo exame Pelo periódico. especialista Pelo dele. especialista Vamos dele. imaginar que no condomínio, né, a pessoa, o trabalhador é porteiro. Porteiro normalmente tem uma postura de ficar sentado. Sim. Mas o problema dele é de natureza não ergonômica, que aparece lá no laudo. E quando ele vai fazer o exame periódico, apareceu, por exemplo, uma hérnia discal. Sim. Então, aquela doença que ele refere não aparece, aparece uma outra coisa. Está nítido que tem alguma coisa errada. Ou o exame do condomínio mandou fazer está errado, ou aquele que ele vem apresentando tem alguma suspeita. Agora, doutor, tem um outro lado nessa história também, não é? Quando... Não vamos aqui colocar só a culpa no empregado, né? Porque até agora nós estamos dizendo que o princípio da má-fé está do outro lado. Mas, em compensação, também pode o empregador começar a criar situações, né? Por algum desafeto, coisa dessa natureza, imputando responsabilidade que também não é verídica a documentos, caso o atestado médico. Isso vai gerar, inclusive, um dano de natureza moral, não é? Sim, com certeza. Mas até uma colocação que o Rubens falou e é de extrema importância, até para a informação dos telespectadores. Com respeito a entrar em contato com o médico, é de extrema importância também. Porque se o atestado for correto, o médico vai falar, olha, eu tenho um sigilo profissional e não vou poder passar as informações. E ele está dentro da lei. Ele está dentro da lei do sigilo médico, que é uma lei federal. Mas ele não pode, por exemplo, eu tenho uma assinatura aqui, é sua? Então, aí é nesse aspecto que eu vou falar. Se ele falar assim, olha, eu nunca atendi esse paciente, eu quero saber o que está acontecendo. Aí ele vai... possivelmente querer saber o que está acontecendo, e aí... Numa ligação dessa, e ele fala, eu nunca atendi, a primeira coisa é documentar, é já mandar um documento oficial para o médico questionando. Possivelmente vai fazer um boletim de ocorrência, e no que concerne ao empregador perseguir o empregado, por causa de atestados, e os atestados forem verídicos, aí, dependendo, pode ser até uma rescisão indireta. Então, dependendo, pode ter uma rescisão indireta no contrato de trabalho, se partir do empregador. Agora, deixa eu... No caso de uma perseguição. Né? E aí vai gerar um monte de... Fora o dano moral. Quesitos de assédio, o dano moral, o assédio, tudo, o assédio moral, né? E outras coisas. Mas o que me chamou a atenção também, aqui, quando nós estávamos tratando dessas questões, se efetivamente se caracterizar um documento falso, não é? Vai gerar a demissão por justa causa. Isso fica caracterizado. E aí as decorrências dessa demissão. Mas não para aí, né? O que vai gerar para o empregado que pegou esse documento na esfera penal? O que ele vai responder? Vai gerar um inquérito policial, vai gerar uma investigação. E possivelmente esse empregado ele vai responder criminalmente por uso de documento falso. E essa ação penal vai transcorrer, ele vai responder judicialmente, vai ter que contratar advogado,
tudo bem, não vai gerar uma prisão. Ela entra na 9.099, que são os crimes de pequeno potencial ofensivo. E não, ela não entra na Lei 9.099, mas vai suspender, vai ter uma condenação, mas vai ter a suspensão condicional do processo, que ele vai ter que assinar todo mês. Aquele sursi processual sursi processual. Mas vai macular o nome dele. Perfeito. Vai macular o nome dele. E isso é muito complicado. Quem quer ter o nome limpo, macula o nome dele. Claro, e outra, depois, né, essa história de antecedentes criminais para admissão, tem umas questões polêmicas sobre isso, né, Rubem? A gente sempre tem que pensar no dia de amanhã, no depois, enfim. Por isso que a gente tem que procurar manter o nome nosso limpo, idôneo, correto, idôneo, não só pela conduta, mas principalmente na prática da vida. Mas, veja, se eu for condenado, ainda que tenha suicídio processual, eu passei 1 segundo na cadeia, eu quero fazer o concurso público, tem uma condenação. Não faço. Eu vou gastar dinheiro para fazer a inscrição, porque eu não vou ser admitido. Eu posso ter o maior conhecimento da matéria que vai cair no concurso e tudo mais, mas eu não vou conseguir. Pois só depois gente. de uma reabilitação. Mas isso é muito tempo depois, de e aí... 5 anos. Essas questões são super esclarecedoras. O nosso programa está chegando ao final, eu vou passar as considerações finais, tanto do Rubens quanto do doutor Adriano. Você não adiantou o cronômetro. Não, ele andou rapidão. Quando o assunto é bom, anda rápido. Agora, o que é mais interessante nisso tudo é que no país da mentira, nós não podemos caminhar nesse caminho. Tem punição sim, viu? Aparentemente pode até parecer que não, mas daqui a pouco essas coisas voltam ao seu trilho, sem tratar de nenhuma questão do Senado, mas vão voltar aos seus trilhos. Rubens Moscatelli, suas considerações finais, pode falar também. Eu só ia querer acrescentar que é sem virada de mesa, né? Não, já viraram, né? Mas... Tudo bem. Vamos lá. A gente espera que não vire. E acho que a mesa está tão virada que as pernas estão literalmente para cima. 4. É verdade. De qualquer maneira, sempre o programa, a gente procura, como falei no início, trazer assuntos pertinentes à nossa vida, não só em condomínio, mas em geral. E a gente agradece a presença do Dr. Adriano, que muito nos acrescentou aqui em conhecimento na área de defesa médica, responsabilidades, e até a próxima então. Esteve conosco também o doutor Adriano Neves Lopes, advogado, ele é especialista na defesa de médicos nesta área e também direito penal. Obrigado por ter vindo, viu? Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade e dar essa pequena contribuição para o programa. Nosso programa chegou ao fim, muito obrigado pela sua participação sempre conosco, por permitir que nós entremos aí dentro da sua casa. Fiquem com a programação aqui da TV Com, muito obrigado, nos vemos na próxima oportunidade. Viver em condomínio. Apoio. Sicom. A mão amiga no momento certo.